mais 3, 17. acertou. 5 mais 6, 16. acertou. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 3. acertou. Ah, miserável. E aí galera, não sabe, aqui é pra você, é pra aprender. Entre no site www.cocotom.com. Então vamos estar dando início aí ao nosso módulo 2, capítulo 3, páginas 356 a 359, certo? Justamente falando sobre a importância das atividades econômicas no Brasil. Então, inicialmente, nós vamos estar aí falando sobre as atividades do setor primário, que são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. E na próxima videoaula nós vamos estar justamente falando sobre as atividades do setor secundário e do setor terciário. Mas antes de começarmos o nosso conteúdo, aí a explicação do conteúdo, vamos lembrar aí quais são os setores e as atividades da economia. Então, os setores da economia, eles são 3. Quais são os setores? Primário, secundário e terciário, certo? E cada um desses setores, eles vão ter as suas respectivas atividades econômicas, atividades que não se repetem em nenhum dos setores. Então, cada atividade ela é específica de um setor. Então, nós podemos ver aqui que no setor primário, as atividades econômicas são a agricultura e a pecuária, que hoje muito se usa a junção dessa palavra, então nós chamamos hoje de agropecuária, principalmente quando estamos falando de uma agricultura e pecuária moderna, tá certo? Na qual nós chamamos também de agronegócio, então agropecuária. E temos o extrativismo, que esse extrativismo ele é subdividido em 3 áreas. Nós vamos ter o extrativismo animal, certo? Os animais que são caçados, que são pescados nos oceanos, nos mares, nos rios, certo? Vamos ter o extrativismo mineral e vamos ter o extrativismo vegetal. Então, essas são as atividades do setor primário da economia, ok? Aí vamos ter o setor secundário, como eu disse a vocês, nós vamos estar falando na próxima aula, o setor secundário e o setor terciário. Então, quais são as atividades que fazem parte do setor secundário? Todo e qualquer tipo de indústria, incluindo a construção civil. Então, quando nós passamos na rua e vemos a construção de um prédio, de uma casa, essa atividade, essa construção, essa obra é considerado também uma indústria, tá certo? Então, toda e qualquer indústria, incluindo a construção civil, são atividades que fazem parte do setor secundário. E por último, o terceiro e último setor, setor terciário, justamente abriga atividades que nem fazem parte, como eu disse a vocês, que as atividades não se repetem, nem fazem parte do setor secundário e nem fazem parte do setor primário, que são o comércio, todo e qualquer estabelecimento que vende algo, seja remédio, combustível, alimento, bebida, roupas, calçados, material elétrico, eletrônico. Então, todo e qualquer tipo de estabelecimento comercial que vende algo é chamado de comércio, certo? E temos também aquilo que nós chamamos de prestação de serviços. Então, o que são prestações de serviços? Transporte público, táxi, Uber, tá certo? Educação, escolas, hospitais, serviços de advogados, tá certo? Então nós temos segurança pública, então tudo isso é uma prestação de serviço para a comunidade. Os bancos, então todas essas empresas, pessoas prestam serviço para a comunidade. Então, prestação de serviço e comércio são justamente duas atividades, ou são as atividades que fazem parte, que compõem o setor terciário da economia, tá certo? Agora lembrando, esses setores eles são interdependentes. Interdependentes. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que um depende dos outros. Então, para que esses produtos da agricultura sejam escoados para as indústrias nas cidades, certo? Ele precisa do transporte. Então, vai ter que ter caminhões, trens transportando essa mercadoria. Ou seja,
a indústria, se não tiver o produto, a matéria-prima do setor primário, ela não vai ter como produzir. Se não tiver aqui uma prestação de serviço de transporte que leve esse material, essa matéria-prima do campo para a indústria, também não vai haver produção. E o que adianta a indústria produzir esse material, esse produto ficar na própria indústria guardado, porque não vai ter carro, transporte para levar para os supermercados. Então vejam, eles são interdependentes um dos outros, um depende dos outros, ok? Vamos aí, então já que nós vimos aí quais são os setores e as atividades econômicas, vamos aí começar a nossa aula justamente falando aí inicialmente da agricultura. Então hoje nós temos uma grande parte da nossa produção agrícola, da nossa agricultura, é praticada através de forma de técnicas modernas, usando as tecnologias, máquinas, como vocês podem ver aqui, máquinas e equipamentos agrícolas, certo? Sementes modificadas geneticamente, e com isso daí o que acontece? Cada vez mais o homem está conseguindo produzir no mesmo espaço uma quantidade maior de produtos, de grãos, tá certo? Então, como vocês podem observar muito bem aqui nessa tabela. Então, veja que a evolução, a produção agrícola no Brasil, de 1960, da década de 1960 até 2017, a produção ela só fez crescer, tá certo? Então, o que é que nós vamos ter aqui que nós podemos observar aqui nessa tabela? Observe que em 1960, a produção em milhões de grãos era de 17,200 milhões de toneladas, certo? Em 1960. 57 anos depois, certo? Em 2017, essa produção vai saltar de 17 milhões para 232 milhões,6 milhões de grãos produzidos. Então, se nós formos olhar aqui, dá muito mais de 100%, como nós podemos observar que ele já está trazendo o percentual. Foi uma crescente de 1.300%, tá certo? Com relação à área cultivada, também aumentou a área cultivada. Então, nós produzimos em 1960 uma área do território brasileiro de 22 milhões de hectares. Hoje não, em 2017, essa área produzida era de 61,5 milhões de hectares, ou seja, aí um aumento de 280%. E a produtividade, o que é que significa a produtividade? Significa dizer a quantidade de quilos que o homem produzia por hectare. Então, em 1960, em cada hectare o homem produzia 783 quilos. Hoje, tá certo? Nós vamos ter nessa mesma área, em cada hectare, tá certo? O homem consegue produzir 3.779 quilos, ou seja, houve um aumento de 480% em cima. Então, como é que se explica que, vou dar um exemplo bem simples, há 57 anos atrás, nessa mesma área, o homem produzia, vamos supor, 5 laranjas, certo? Vou dar um exemplo bem clássico para vocês entenderem, 5 laranjas. E hoje, nessa mesma área, o homem consegue produzir, tá certo? 50 laranjas. 50 laranjas nessa mesma área. Como é que se explica isso? Isso se explica justamente ao uso cada vez maior das novas tecnologias, de sementes melhoradas geneticamente, do uso de insumos, de fertilizantes, de adubos, certo? Que o homem utiliza e faz com que essa área, mesmo tamanho, mas consiga produzir bem mais. Então, esses são justamente os dados da evolução da agricultura brasileira. Então, cada vez mais a agricultura brasileira vem crescendo. Então, essas áreas vêm crescendo justamente tanto a agricultura como a pecuária, utilizando dessas técnicas modernas que hoje nós chamamos de agronegócio, onde esse agronegócio justamente tem base da sua produção voltada para exportação, para levar esses produtos do Brasil para outros países. E a agricultura, no caso da agricultura, muitas dessas áreas são áreas de monocultura. As pessoas cultivam um determinado tipo de produto, somente uma soja num período, o algodão em outro, o milho, e assim eles vão produzir em lavouras de monoculturas em grandes extensões, justamente para atender principalmente o mercado externo, ok? Aí vocês poderiam perguntar, professor, e a agricultura brasileira é só moderna? Não, a agricultura brasileira ela tem a sua parte moderna, tá certo?
mas também ela tem a sua, embora menor parte, principalmente nós vamos ter esse tipo de agricultura no Nordeste, no sertão nordestino, e também em parte da região norte, nós vamos ter uma agricultura de subsistência, tá certo? Que é aquela agricultura que o agricultor, geralmente, nos fundos da sua casa, tá certo? Ele tem um terreninho, faz uma rocinha lá, planta alguns poucos pés de alguns produtos, como no caso do Nordeste, macaxeira, batata doce, tá certo? Onde ele cuida dessa roça justamente para quando essa roça produzir, ele retirar dali e levar para a sua casa esses alimentos. Então, por isso que a agricultura é subsistência, ele planta com a intenção de alimentar ele e a sua família. E tem outra agricultura também, tá certo? Chamada agricultura familiar, que é aquela agricultura também onde o agricultor utiliza áreas pequenas também, só que aqui ele vai ter também ajuda, pode ter ajuda dos seus familiares, como aqui vocês podem ver a esposa do agricultor, um filhinho do agricultor, e essa agricultura ele permite também, tá certo? Que esse agricultor possa ter um funcionário para lhe ajudar, um funcionário onde ele paga o salário e tudinho. Então essa agricultura, onde o pequeno agricultor pode até contratar um funcionário, e onde ele vai plantar, certo? Para com o objetivo somente de levar esse alimento para sua casa, não. O principal objetivo dele aqui vai ser justamente de vender essa sua pequena produção. Então, ele, obviamente, ele vai levar uma parte desse alimento para sua casa, para o seu sustento, mas como vocês podem ver, boa parte da produção ele vai comercializar, principalmente onde? Nas feiras vizinhas lá do seu sítio, da sua roça. Certo? Então, como vocês podem ver aqui, é uma área pequena, não é uma área grande, pequena, mas vejam quantos pés de alface aqui o agricultor está plantando. Então pergunto, seria para ele consumir esse alface todo? Não. Ele vai consumir uma pequena parte desse alface e a outra grande quantidade justamente ele vai estar vendendo nas feiras livres próximas à sua fazenda, ao seu sítio. Tá certo? Então vamos ter esses dois tipos de agricultura de subsistência, onde diretamente o agricultor vai alimentar a ele e a família, e a de familiar que ele planta também vai tirar daqui o seu alimento, mas a grande quantidade da sua produção ele vai vender, tá certo? Nas cidades onde ele mora, na cidade onde ele mora, nas cidades vizinhas, principalmente em feiras livres. Então essa também, além da agricultura moderna, temos esses dois tipos de agricultura. Aqui nós podemos ver os principais gêneros agrícolas produzidos no Brasil, com datas de 2016. Aqui são informações de 2016. Está aí no livro de vocês, tá certo? Então nós temos aqui os principais produtos brasileiros do nosso agronegócio: café, a cana-de-açúcar, que basicamente é para atender um mercado interno, com a produção do etanol, do álcool combustível, e da produção de açúcar, também um pouco de rapadura. Temos aqui a laranja também, muito desse produto é para exportação. Mandioca também basicamente, boa parte dessa mandioca é para o consumo interno. E temos a soja também, que é principalmente para a venda para o exterior, para importação. Então temos os principais produtos de importação aqui do Brasil: o café, tá certo? A laranja, a soja. Tá aí no livrinho de vocês. Aqui eu também trouxe mais dois produtos que são de destaque na produção do Brasil, que faz do Brasil ser um dos maiores produtores. Aqui nós temos o cacau, tá certo? Que é para a produção de chocolate. Esses dados são de 2008, mas não mudou muita coisa. Nós éramos o quinto produtor mundial no mundo. Hoje esse número nós já temos uma melhor classificação, tá certo? E também temos aí a produção de milho, que em 2008 nós éramos o terceiro produtor mundial. Eu acredito que também não mudou muita coisa não, de lá para cá. Tá certo? Então, e tem um outro produto também que nós somos também grandes produtor e importador, que é o caso do algodão, que não aparece aqui, tá certo? Mas o algodão também é um dos principais produtos da pauta de exportação do Brasil. Então aqui estão os principais produtos que o Brasil planta em grandes áreas monocultoras, tá certo? E justamente com uma produção voltada, obviamente, para atender o mercado interno, mas boa parte dessa produção vai para o mercado externo. Aqui nós temos o café, laranja, soja, tá certo? Cacau, milho e o algodão. Então, basicamente, a agricultura brasileira é isso, a nossa agricultura moderna, tá certo? Que justamente em parceria, vamos dizer assim, em consórcio ou até mesmo
vamos dizer assim, como sendo principal atividade econômica do Brasil, que uma das que mais contribui para a exportação dos produtos no Brasil, um dos produtos que o Brasil mais ganha dinheiro hoje exportando, justamente, além desses produtos da agricultura, nós temos também essa pecuária. Então nós vamos estar vendo agora também que tem a pecuária moderna tradicional, que esse conjunto de agricultura e pecuária moderna, com a produção voltada para o mercado externo, nós chamamos de agronegócio. Então aqui, começando a falar da pecuária. Então, o que é a pecuária? A pecuária é toda e qualquer atividade econômica onde se cria animais, onde o homem cria os animais, que vai desde uma simples abelha para a produção de mel, tá certo? Até mesmo a criação de um búfalo, de um camelo, de um animal de maior porte. Então, como é que nós temos a agricultura brasileira hoje? Ela se apresenta. Então, a agricultura hoje brasileira, ela se apresenta de uma forma moderna, tá certo? E também nós vamos ter áreas onde a agricultura moderna, onde a pecuária brasileira se apresenta de forma tradicional. Então, a pecuária brasileira moderna, então a pecuária nós vamos ter dois tipos de pecuária, tá certo? Então, pecuária é o quê? A criação de animais, de todo e qualquer animal. Então, se eu crio abelhas, então estou praticando a pecuária. Se eu crio ovelhas, eu estou praticando a pecuária. Se eu crio boi, eu estou praticando uma pecuária. Então, nós temos aqui, para exemplo de vocês, eu vou trazer uma pecuária bem clássica, bem tradicional, que é a pecuária bovina. Então, nós temos aqui a pecuária bovina, é a criação de bois, tá certo? Bois e vaca. Então, pecuária bovina. E essa pecuária bovina moderna, ela pode ser de dois tipos. Tem aquela onde os animais são criados, são engordados para quando eles atingirem um determinado peso, esses animais são abatidos e tem a sua carne comercializada. Então aqui nós temos uma pecuária bovina de corte, certo? Então a pecuária bovina de corte, onde o animal é criado justamente para o abate e ser comercializado a sua carne. E temos também um outro tipo de pecuária bovina, que é a pecuária bovina leiteira. Certo? A pecuária bovina leiteira, onde esse gado, essas vacas, elas são criadas justamente para a produção diária de leite. Então nós vamos ter essa pecuária moderna de corte, onde os animais são criados geralmente confinados, presos, tá certo? Usando de técnicas de tecnologia moderna, como a questão, vocês podem ver aqui essa cobertura, para o animal se manter mais protegido do clima, do tempo, tá certo? Onde os animais vão ter ração 24 horas, aqui eles vão ter maior cuidado veterinário, são animais vacinados, tem todo um cuidado, tá certo? Tem todo um aparato tecnológico. E aqui no caso da pecuária moderna leiteira, como vocês podem ver aqui, tá certo? Nós vamos ter justamente animais que são criados em áreas também geralmente confinadas e onde se utilizam de tecnologias, como vocês podem ver essa ordem aqui, essa máquina de fazer a ordenha, de fazer a coleta do leite, onde tudo não é manual, é tudo através de equipamentos de máquinas, certo? Então aqui nós temos a pecuária moderna de corte e a pecuária leiteira moderna também. E vamos ter também aqui, como vocês podem ver, a pecuária tradicional leiteira e a pecuária tradicional de corte. Então aqui vocês podem observar já a leiteira, o pequeno agricultor tem algumas pouquinhas vacas, tá certo? Onde ele próprio vai fazer manualmente a ordenha dessas vacas. Então vejam a diferença. Aqui a quantidade de vacas, vocês podem até observar, uma, duas vacas aqui com certeza tem ao mesmo tempo sendo ordenhados 10, 20 vacas, enquanto aqui o pequeno agricultor, uma vaquinha que ele tem de poucas, ele está fazendo a ordenha. E a pecuária tradicional de corte, justamente pequenos agricultores, tem algumas poucas cabeças que esses animais passam o dia geralmente soltos no pasto e à noite vêm ser recolhidos aqui no curral. Então, para essa pecuária tradicional de corte, onde é feita, certo? Essa prática, onde poucos animais justamente passam a noite presos no curral, durante o dia vão caminhar nos pastos, aqui vai ter menos acompanhamento médico veterinário, tá certo? Embora muitos deles tenham vacinas, tudo, mas os cuidados aqui são menores. E eles vão passar o dia basicamente se alimentando no pasto, ok? Então essa é a pecuária tradicional de corte.
Então aqui nós vamos ter Brasil, principais criações, está no livro de vocês esse gráfico de 2016, onde mostra que o Brasil é um dos maiores produtores, principalmente de aves, de bovinos, tá certo? De equinos, criação de cavalos, e de suíno, criação de porcos. Aqui ele fala que o Brasil tem a maior posição no mundo, tá certo? Ele está falando aqui na questão do abate, da exportação de carnes. Por quê? Porque na realidade, se nós formos ver, o maior rebanho bovino do mundo, ele está justamente localizado onde? Na Índia. Então a Índia é o país que tem o maior rebanho bovino do mundo. Só que lá na Índia, por conta da maior parte da população ser de religião hindu, então lá no hinduísmo, a vaca é considerada um animal sagrado para eles. Então esses animais lá são criados soltos no meio da rua, certo? Porém esses animais não são abatidos. Então quando nós falamos aqui que o Brasil é o primeiro lugar aqui na produção na pecuária bovina, justamente como eu já falei, né? Para a produção de carne, certo? Onde esse animal é abatido, coisa que aqui na Índia não se permite, ok? Onde na realidade nós temos o segundo maior rebanho bovino do mundo. Então aqui nós podemos ver no Brasil quais são as regiões que mais produz o que? Então nós vamos ter aves. Então as maiores regiões onde são produzidas aves são principalmente na região sul. É o maior produtor de aves do Brasil, também ao lado da região sudeste. Bovinos, os bois. Então nós vamos ter principalmente o centro-oeste brasileiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, tá certo? Que são estados da região centro-oeste, onde o centro-oeste é onde tem o maior rebanho bovino do Brasil. Agora o maior rebanho bovino de corte. Quando falamos rebanho bovino para a produção de leite, então o estado que tem a maior produção de leite, a maior é considerada a bacia leiteira do Brasil, é o estado de Minas Gerais, certo? Agora a produção de corte é a região centro-oeste. Então temos esses dois estados aqui da região centro-oeste. Suínos, certo? Porcos. Então também o destaque vai ser principalmente a região sul do Brasil. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. São de longe os maiores produtores de suínos do Brasil. Outros que são mais expressivos, nós vamos ter equinos, cavalos, certo? Esses cavalos nós sabemos para uso como lazer, trabalho, essas coisas todas, né? Nós vamos ter a maior quantidade de cabeças de cavalos de equinos no Brasil, nos estados de Minas Gerais e no estado da Bahia. E outro destaque aqui que nós não poderíamos deixar também de estar falando, tá certo? É a criação de bubalino, a criação de búfalos. Nós vamos ter principalmente aí onde foi o início, onde surgiram as primeiras cabeças, as primeiras criações na ilha do Marajó, justamente no estado do Pará. Então hoje nós temos aqui o Amapá, o Amazonas e o Pará, a região norte do Brasil, por conta do seu clima quente, chuvoso, é propício justamente para a criação de búfalos. Tá certo? É onde nós temos as maiores cabeças, maior quantidade de cabeças de búfalos no Brasil. E para finalizar, nós vamos ver aqui a produção de caprinos e ovinos, carneiros e cabras. Justamente o destaque aqui nós vamos ter principalmente para os estados do Nordeste. São os maiores produtores dessas duas formas de pecuária, tanto a caprina como a ovina. E agora, para estarmos falando, justamente finalizando esse nosso conteúdo, a terceira e última atividade do setor primário, que é o extrativismo. Então aqui nós podemos ver que a exploração de madeira é a principal atividade extrativa vegetal no Brasil. Então já falei para vocês no início, o extrativismo ele é o extrativismo vegetal, animal e mineral. Então como nós podemos ver aqui, a madeira é retirada principalmente da Amazônia. Então grande quantidade dessa madeira, tá certo? Quase na sua totalidade, infelizmente, é retirada de forma ilegal, tá certo? Então, além de estar infringindo a lei por ser retirada de forma ilegal, consequentemente também vai provocando cada vez mais o desmatamento da floresta. Então, além da madeira, são extraídos produtos como a castanha do Pará,
certo? Que é um produto bastante hoje difundido no Brasil e também exportado para outras partes do mundo, como é conhecida também como a castanha do Brasil, o palmito, o látex, que é para a produção da borracha, certo? Esse látex é retirado das seringueiras, o babaçu e muitos outros produtos também, como o açaí, como o fruto do guaraná. Então esses são os principais produtos do extrativismo vegetal. Extrativismo animal, nós vamos ter o que? A pesca, a caça e a biopirataria, ou seja, a biopirataria é justamente a captura desses animais no seu habitat natural e são vendidos, levados para fora do país, vendidos de forma ilegal, ou seja, através da pirataria, certo? Também outra forma é a caça. Geralmente muitas das pessoas caçam justamente para se alimentar, principalmente essas pessoas que moram mais no interior, principalmente naquela região da floresta amazônica, que é muito utilizada ainda, infelizmente, certo? E também nós vamos ter a pesca. Essa pesca, quando ela é praticada em rios ou praticadas no oceano, nas praias, certo? E também nós vamos ter aqui outras formas de extrativismo, como é o caso dos extrativismos minerais. Nós vamos ter aí os principais minérios, nós vamos ter aí explorado no Brasil, é o minério de ferro, tá certo? Junto com o ouro, a bauxita. Então nós temos o minério de ferro e a bauxita muito produzida, tá certo? No estado, principalmente no estado do Pará, na região norte. Temos o minério de ferro também, além do estado do Pará, nós temos ali no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, tá certo? Temos o petróleo explorado ali, principalmente na bacia de Campos e ali na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, aquela área ali de litoral. E o ouro, que também é bastante explorado, hoje a maior parte do ouro explorado no estado de Minas Gerais, entre outros minérios, ok? Então nós vamos ter aqui o extrativismo, também ele é praticado de duas formas. Nós vamos ter o extrativismo tradicional, tá certo? Onde o extrativista ele usa de ferramentas simples para retirar da natureza, tá certo? Dos vegetais aquilo que ele quer explorar, como vocês podem ver aqui, uma seringueira, onde o pequeno extrativista aqui, tá certo? Ele está usando apenas uma faquinha aqui e uma cuinha para parar justamente o látex que escorre da seringueira, onde ele faz esse corte e coloca aqui justamente essa cunha para parar o látex, essa seiva, certo? E numa outra imagem aqui vocês podem observar que o jovem aqui retirando, subiu num pé de açaí, tirando com as próprias mãos o galho de açaí, justamente para daqui ele bater esse galho, tirar o açaí e processar o açaí ou vender o açaí nessa mesma forma aí que está, certo? E aqui nós temos justamente o extrativismo moderno. Então vocês podem ver o extrativismo de madeira. Então pela organização aqui deve ser realmente uma área de reflorestamento, é uma empresa que obedece às legislações, tá certo? Onde ela usa dessas máquinas aqui de equipamentos mais modernos justamente para estar fazendo o manejo dessa madeira. Então veja que já são máquinas sendo utilizadas fazendo o serviço no lugar do homem. E aqui também justamente a produção do minério de ferro, onde vocês podem ver equipamentos que fazem todo esse processo, tá certo? Máquinas, onde faz todo esse processo justamente da extração e do preparo do minério de ferro, para esse minério ser justamente enviado para as siderúrgicas, para esse ferro ser transformado em diversos produtos, como chapa de ferro, como vergalhões e por aí vai. Então, o extrativismo também ele é praticado dessas duas formas, da forma tradicional e da forma moderna. Inclusive, tem até algumas formas de extrativismo que o homem tem que utilizar de recursos modernos, porque senão não consegue retirar da natureza o seu produto, como é o caso da exploração do petróleo. Então, para se conseguir perfurar o solo, tá certo? Ou mesmo o solo oceânico, a crosta oceânica, o homem precisa de equipamentos e máquinas modernas para ir buscar justamente o petróleo, tá certo? Lá debaixo das camadas mais profundas do subsolo, ok? Então aqui nós vamos parando com esse conteúdo, certo? Finalizando aí as atividades econômicas do setor primário, e na próxima aula nós vamos estar, na nossa próxima videoaula, nós vamos estar falando justamente dos setores secundário e terciário. Espero que tenham gostado da aula, tá certo? E fica aqui a dica para vocês. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencerão o maligno. 1 João 22:14. Então desejo a vocês um forte abraço,
Um cheiro no coração, tá certo? Fiquem na santa paz de Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.